Escolhida ainda no domingo, dia 13, numa convenção realizada lá na FETAG, na sede da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, em Alagoas, lá no bairro de Mangabeiras, a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, professora Valéria Correia, é escolhida pelo PSOL, um partido que já tem aí uma consolidada presença na esquerda brasileira, 15 anos aí de história, de militância. É ela que vai representar o PSOL, o número 50, nessa corrida à Prefeitura de Maceió. E é a professora Valéria Correia que a gente tem o prazer de receber aqui no Com a Palavra desta semana. Bem-vinda. Olá, Felipe. Um prazer enorme estar no ACTA, conversando sobre nossa pré-candidatura, sobre a nossa candidatura à Prefeitura de Maceió. Obrigado, prazer nosso. Bom, professora, inicialmente, para começar, em outras disputas eleitorais, havia outros nomes associados ao PSOL, outros nomes que foram colocados como propostas eleitorais, mais notadamente, por exemplo, na última eleição geral, o nome de Basílio Cristópulos, né, e nesse foi o da senhora, quando inclusive se esperava que fosse ele. Como é que foi essa definição? Como é que se deu essa mudança aí? Houve realmente alguma mudança? Olha, mudança de concepção, de campanha, de cidade, não houve, né? O Basílio está completamente apoiando a nossa candidatura. Houve uma avaliação interna no partido. Eu inicialmente estava resistente, mas frente à conjuntura atual, eu realmente aceitei esse desafio e Basílio está completamente a par e engajado na nossa candidatura. Que conjuntura? Interna do partido em relação a quê? A conjuntura de Maceió, das candidaturas de Maceió, né? E o país, né? A conjuntura de uma extrema-direita e de um conservadorismo do país. E a gente precisava, sim, de uma candidatura de mulher, né? Eu penso que esse foi uma das características também que avaliamos e que tivesse também experiência de gestão, né? Eu tenho, né, sou mulher, tenho experiência na gestão em um contexto conturbado. Eu penso que desde do período da ditadura foi o pior período, a partir de 2016, com o estabelecimento do golpe pela via parlamentar no país. As universidades foram centro de ataque, estão sendo centro de ataque, né, da extrema-direita, de um conservadorismo, do negacionismo da ciência, e eu e toda a o coletivo, né, de pessoas da nossa gestão nosso coletivo, né, teve esse desafio, eu à frente como mulher, e conseguimos, né, deixar um legado histórico para a universidade, num patamar de qualidade acadêmica, inclusive pela primeira vez em rankings internacionais de grande como Time Higher Education, né, aparece pela primeira vez a universidade. A gente tem o melhor IGC, que é o Índice Geral de Curso. Fomos, o ano passado, a primeira universidade entre as federais com menor índice de evasão estudantil. Entregamos mais de 25 obras, enfim, num período bastante difícil. E a propósito dessa questão, sem desmerecer essa carreira, toda essa bagagem que a senhora já tem, foi uma pergunta que eu já fiz numa entrevista na semana passada ao candidato Josan, que vamos reconhecer, não tem a projeção, são candidatos que não têm a mesma projeção de nomes consolidados ou os críticos querem colocar, como colocam alguns críticos, da velha política, assim. E é a mesma pergunta que eu faria à senhora nesse contexto. Quem é Valéria Correia? Valéria Correia é uma mulher que tem uma história de vida associada à defesa do serviço público, das políticas sociais. Eu sou assistente social, fui a primeira assistente social eleita reitora no país, no período da democratização do país.
Minha história sempre esteve, eu inclusive muito jovem, participei do movimento estudantil, fundei junto com um coletivo a primeira sociedade, na época não era associação de moradores, mas sociedade de amigos do bairro do Tabuleiro. Então, a efervescência política, no sentido amplo da política, eu já tive essa participação e minha vida profissional também, passei pela educação, pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e junto às pastorais. Sou uma das fundadoras da Pastoral do Menor, à época que virou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, depois meu engajamento na Pastoral de Juventude, Pastoral Universitária, na política de educação, sou fundadora do Fórum Alagoano em Defesa do SUS, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, nunca sozinha, muito com coletivo, mas estive presente em todas, coordenei inclusive a 3ª Conferência Estadual de Saúde no estado de Alagoas, realizando à época quase 100% de conferências municipais, isso entre 90 e 92. E realizamos 87 conferências municipais com aquele projeto da municipalização da saúde e a participação social. A despeito de tudo isso, e a gente parabeniza também aqui por essa militância, todo esse engajamento social, um aspecto que tem transpassado muito, desde inclusive a indicação de seu nome para a convenção, antes mesmo da escolha, foi o seguinte, que o vocativo, o aposto colocado ao nome Valéria Corrêa é o seguinte: a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, sem desmerecer a carreira acadêmica também, mas e até enaltecendo um ponto alto de qualquer carreira acadêmica, muitos colocam com muito orgulho no seu currículo ter sido reitor, serem reitores de instituições de ensino federais, sobretudo. Aí eu volto a frisar, praticamente o aposto, Valéria Corrêa, a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, sem desmerecer toda essa carreira que a senhora tem, mas é o mais importante. Só que eleitoralmente, estrategicamente falando, a Universidade Federal é uma referência para quem aspira, para quem conhece, para quem passou, para quem está no ambiente acadêmico, para quem tem ensino superior, é uma referência importante, com certeza vai pesar na escolha de muita gente. Só que grande parte da população de Maceió, eu diria até, sem medo de errar, a maioria da população de Maceió sequer sabe onde fica a UFAL ou o que é a Universidade Federal de Alagoas. Estrategicamente, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de campanha, isso foi mensurado, vai ser um problema para transpor? Não vai ser. O problema é que a gente tem pouco tempo, uma campanha curta, 45 dias, mas a gente vai, já está indo, conversando, escutando através de lives. É uma campanha também atípica, a gente está num período excepcional, a gente não pode esquecer que a gente está vivenciando uma pandemia, então é atípico e vamos sim fazer lives, dialogar. O nosso vice escolhido exatamente porque tem essa característica, vem do bairro mais populoso de Maceió, então tem essa articulação na população e a gente vai fazer esse desafio de tornar o nosso nome mais conhecido. Mas a universidade hoje, ela se democratizou no seu acesso, então a população está lá dentro, os trabalhadores e trabalhadoras, e também os trabalhos de extensão, enfim. Nós realizamos à época, a primeira vez que a universidade realizou o Fórum Popular Universitário com os movimentos sociais. Então, meu nome é anterior. Eu diria que eu penso que eu me tornei reitora, certamente pelo meu histórico junto aos movimentos sociais, junto à defesa do serviço e do servidor público. Eu penso que isso deverá ser contornável. A gente vai aqui para o primeiro intervalo, vai fazer um intervalo aqui, terminando aqui esse primeiro bloco,
mas já já continua nesta entrevista aqui no Com a Palavra, recebendo, como a gente falou, a escolhida pelo PSOL para concorrer à Prefeitura de Maceió, a professora ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia. Tem mais já já. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. E a gente volta com este segundo bloco aqui, entrevistando a escolhida pelo PSOL para concorrer à Prefeitura de Maceió, a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, professora Valéria Correia. Bom, sobre essa questão, ainda vamos tocar um pouquinho sobre campanha, estratégia eleitoral, chegar junto ao eleitor. A senhora falou que a escolha do vice tem essa questão, eu coloquei anteriormente a suposta dificuldade, né, de ter, a despeito de ser a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, ser algo distante da população menos favorecida, população que não tem aspiração sequer de chegar à Universidade Federal. E ainda há um outro aspecto, eleitoralmente falando, que há de se considerar, que é o seguinte: são os candidatos que têm redutos eleitorais, né? Aqueles candidatos a vereador ou a prefeito também, ou se alia um com o outro, como é que isso vai ser encaminhado? Às vezes até há uma dificuldade muito grande de se entrar no reduto alheio, né? É verdade, mas eu penso que a conjuntura, o povo, né, está cansado de redutos, está cansado de currais eleitorais. Nós somos a alternativa no sentido de ter uma proposta para a cidade de Maceió que considere, né, a democracia, mas a inclusão social e, com certeza, né, essa forma de fazer política, nós não concordamos, né? Nós não concordamos com esse tipo de loteamento da cidade. Nós somos a alternativa para, inclusive, quebrar esse loteamento, né? Vamos valorizar, inclusive nas escolhas, as pessoas que têm um componente concursado e que têm um componente técnico, né? E na perspectiva da cidade que a gente quer construir, uma cidade inclusiva, uma cidade menos desigual, uma cidade em que a orla lagunar seja olhada de perto, como a orla marítima, né? Que tem que continuar linda, né? Exuberante. Nós já fizemos, né? Temos a experiência, o PSOL tem essa experiência, a coligação com o PCB, né? Nós temos essa experiência de ter princípios, né? E compromisso com a maioria da população. E vamos ter propostas concretas para a cidade. Onde será priorizada a campanha? Naqueles locais onde a condição de ex-reitor, a condição acadêmica seja muito forte, ou na condição onde estão os segmentos sociais que mais precisam em Maceió? Felipe, a academia e a pesquisa só tem sentido de existir se for para melhorar a situação de vida da população. Essa perspectiva que nós trabalhamos, que eu trabalhei a minha vida inteira, né? O conhecimento é para mudar a realidade
enfrentar os grandes problemas da sociedade. Então, o nosso olhar vai ser para enfrentar os grandes problemas da cidade. Grandes problemas como, por exemplo, a mobilidade, na cidade. A mobilidade, o transporte público vai ser um eixo central. A gente tem que, os contratos com as empresas, a gente tem que cobrar, o aumento de frota, as dívidas da empresa, das empresas com o município, a mobilidade no seu sentido mais amplo, a mobilidade na cidade, dialogar, e isso é central, digo que essa é uma questão central, retomar o plano diretor, desengavetar e atualizá-lo, o plano diretor que considere, por exemplo, que a vida tem que estar acima do lucro. A gente tem 4 bairros de Maceió afundados pela uma mineradora, e que quer se expandir agora para atingindo mais um litoral norte e atingindo Maceió ainda, Ipioca, mas lá atuando em Paripueira e Barra de Santo Antônio. Então a vida tem que estar, e pensar isso é pensar a vida de todos, A gente está numa sociedade, num contexto inclusive nacional, que o mundo está olhando para a gente, que o lucro está acima da vida, são as queimadas que são crimes, a mineração que é crime, não é desastre, não é catástrofe, as queimadas são criminosas, a mineração está sendo criminosa, vida de pessoas, história de vida. Os defensores dos empreendimentos alegam que são eles que custeiam todos esses ganhos sociais. Sem o dinheiro, sem o capital, não haveria esses... Olha, não existe compatibilidade de desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. Não existe. Não existe. Tem que andar junto. Só que não pode ser... Não existe incompatibilidade. Incompatibilidade. Não existe incompatibilidade, Como não existe, por exemplo, a questão da pandemia com a economia. A economia só vai voltar a ser efervescente, a uma possível normalidade, mas que tem que ser outra normalidade, se a pandemia for superada. Isso disse o Nobel da Economia, Só controlando o coronavírus, então, é que a gente vai ter uma economia. Então, tudo isso é associado. A gente tem que compreender a complexidade. Então, por exemplo, os grandes espigões, que estão se disseminando na orla marítima, no litoral norte, vai afetar toda a cidade, vai afetar o meio ambiente. Então, a gente tem que, e não afeta só pobres, afeta pobres, ricos, é a vida das pessoas. Então, a gente tem que, o desenvolvimento econômico não pode ser predatório, não pode estar acima da vida, e isso a gente tem que discutir com a cidade, uma cidade que tem que se projetar para todos, e essas questões têm que serem dialogadas com os diversos setores da sociedade. Não pode ser uma posição autocrática de um gestor em combinação com a empresa frente a um crime que já afunda 4 bairros. Agora, quando a senhora fala em relação à discussão, refere-se ao período de campanha, que está sendo mais curto ainda por conta da pandemia, ou à própria suposta, hipotética gestão, quando vier a ser prefeita? Porque dá para fazer isso tudo em 4 anos? Dá para dialogar. O que a gente construir agora, se a gente não pensar no presente, o futuro não acontece diferente. A gente tem que pensar o presente, propor no presente, para ir construindo esse futuro. Se a gente não muda o presente, se a gente não se conscientiza que, por exemplo, o aquecimento global, aí eu vou falar em nível mundial, existe, como é negado, o negacionismo não existe, como o governo federal nega, a Terra não é plana, as queimadas do que a gente está assistindo do Pantanal é crime, Existem queimadas, existem, provocadas por questões naturais, sim, mas o que está acontecendo são crimes ambientais, Estão passando a boiada, isso não pode acontecer, e a gente não pode permitir que uma cidade seja refém da grande especulação, sem uma combinação para todas e todos.
Só que, ainda seguindo esse raciocínio, a gente teve recentemente, na história do Brasil, em âmbito nacional, muitos ganhos sociais que acabaram ou se perdendo ou sendo tolhidos, ou o termo que a senhora usou, por meio de um golpe, por conta de reflexos na economia. Ou seja, no final das contas, no frigir dos ovos, para a população, a economia falou mais alto. Eu penso que não foi só a economia, né? A gente foi Agora, por exemplo, a economia, a fuga dos capitais do Brasil, do investimento é grande. A Sony, uma empresa, vai sair do Brasil, né? E já existe... então, não é só isso, né? Não é só... E assim, se a gente for pensar, é uma crise econômica mundial e tem que ter prioridades, né? E eu penso que essas prioridades, né, têm que ser pactuadas com a sociedade, né? Que prioridades? E assim, o gestor de uma cidade, ele é promotor, né, articulador do desenvolvimento econômico e social. Então, ele não pode se negar, né, a dialogar com a sociedade, a também definir os caminhos e as prioridades. Como parte ainda desse discurso, chegando à Prefeitura de Maceió, a senhora teria um secretariado totalmente dentro só dessa visão, ou seja, dentro do partido, dentro da aliança que forma o partido, ou seria algo mais amplo, permitindo espaço até para esses outros segmentos que estão sendo contestados supostamente por esse discurso? Não, uma gestão democrática dialoga com todos, mas elege prioridades, né? Elege prioridades. E, por exemplo, não vamos permitir que a vida e a história, né, das pessoas, por exemplo, de 4 bairros, né, que não é só foram indenizados, importante, né? E a indenização também do que o município construiu nesses anos todos, né? A gente também quer ser indenizado. E sua história pode ser indenizada, né? Seu sentimento, seu pertencimento à cidade, gente que nasceu naqueles bairros, né? Outras gerações. Então, tudo isso eu penso que a pandemia deve nos tornar mais humanos, né? Mais humanos. E a desumanização, que a especulação e a extração, né? Por exemplo, é desumana, né? O que estamos observando no país é desumano. E eu penso que, olha, e não tem, a população empobrecida, a população classe média, a classe que é sensível, quem não nesses dias, né, de pandemia, que ficou em isolamento social, né, quem não se preocupou com o outro, né? Porque as pessoas da Orla Lagunar, e são dados de realidade, tiveram a taxa de letalidade 2 vezes mais que nós. Eu digo porque eu moro também aqui na Orla, né? Quem teve direito à sua casa, teve como acessar seu alimento. Então, acho que são sensibilidades que esse drama da humanidade, a pandemia trouxe, né, a gente, essa pseudo-normalidade, ela não pode voltar a acontecer. A gente não pode ter população de rua sendo queimada, ou o padre Júlio Lancelotti, porque dá alimento para quem está na rua, é perseguido, né? Eu conheci o padre há muitos anos atrás, né? E sei, né, do seu compromisso. Então, a sociedade está, né, parte da sociedade está se desumanizando. E eu penso que esse sentimento, sabe, Felipe, e quem está nos acompanhando, eu penso que esse sentimento muda, né? Tem que mudar a vida, tem que mudar a forma de olhar, né, a natureza, olhar nossas praias, mas olhar nossas lagoas, né? Olhar a população que está vivendo, né, desolada, né? Então, as políticas sociais na nossa proposta de governo, né, estão fortalecidas, porque a gente tem uma carência de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, a gente tem apenas a cobertura da atenção básica na nossa cidade de 45%, não chega a 45%, então 55% fica fora.
a estratégia da saúde da família é uma das menores taxas do país de cobertura, não chega a 27%. A gente tem cidades aqui do próprio estado que, ou cidades vizinhas, como João Pessoa, com 87% de cobertura da estratégia de saúde da família. Então, são coisas possíveis, né, mas que precisa esse olhar direcionado ao bem-estar de todos e todas. Eu penso, né, uma cidade, a gente tem que reconstruir, né, entendendo o que determina essa situação, para que a população de Maceió, que é uma cidade tão linda, que tem, né, a gente não precisa, a natureza já é muito linda, uma ação humanizada numa gestão municipal, eu penso que vai completar a beleza da natureza com a beleza de uma cidade que pode sorrir para todos e todas. E a propósito deste tema que citou nosso entrevistado agora há pouquinho, desse contexto, dessa conjuntura mais de âmbito nacional, é o que a gente vai abordar no próximo bloco, já, depois do intervalo. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios e neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. E a gente volta aí com este terceiro e último bloco do Com a Palavra, esta semana, hoje, na edição de hoje, entrevistando a escolhida pelo PSOL para concorrer à Prefeitura de Maceió, ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia. E eu começo, como eu falei agora há pouquinho, abordando essa questão de conjuntura nacional. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os rachas, facções e tudo mais que acometem um movimento que chega a esse tamanho, né, eu me refiro à direita, a gente não tem, é inegável dizer que a direita hoje no Brasil está forte. Há candidatos assumidamente de direitas que se colocam, aliás, mais de um, supostamente, pelo menos um deles, a gente entrevistou semana passada, e no Brasil como um todo, há isso no começo do ano, aqui mesmo Com a Palavra eu coloquei esse termo, há uma satanização da esquerda no país de uma forma geral. E, com essa união ou não da direita que está forte, qual é a dificuldade da esquerda se articular? Você tem razão, o campo, né, de centro-esquerda tem dificuldade de se articular, eu penso que tem que se articular mais, mas a gente tem que observar o que a extrema-direita está fazendo e o conservadorismo, né, está fazendo com o nosso país. Desde a fuga de capitais, a fuga de investimentos, porque ela é negacionista, né, nega, e a negação da ciência tem um propósito, né, que é facilitar a ação predatória sobre a natureza em função de alguns setores, né? Então, foi o que eu falei desde o começo, isso é nacionalmente, né? E também chega nas cidades, mas eu penso que o campo centro-esquerda tem muito que apresentar, né? Porque não dá mais para negras e negros, né? O racismo que é estrutural, é institucional, continuar acontecendo.
desde a morte de George Floyd nos Estados Unidos, não podemos respirar, né, perpassa toda a situação. Não podemos respirar, né, a população negra não pode respirar, o preconceito. Ontem a gente teve uma cena, né, essa semana, né, de extermínio da juventude, né, e de preconceito e de ações criminosas só pelo fato das pessoas serem negras. E aí, a propósito desse tema, dessa questão especificamente como a senhora falou, é inevitável, não posso deixar passar uma observação, inclusive, que foi feita pelo meu colega aqui, Derek Gustavo, na entrevista na semana passada, que a gente fez um debate quando se consolidou aí, né, quando terminou o período das convenções, e aí ele colocou esse aspecto, né, a presença, a pouca presença de alguns segmentos. Em especial, nós não temos candidatos negros e apenas 2 mulheres concorrendo à Prefeitura de Maceió. Uma delas, a senhora, com todo respeito, que não, a despeito toda essa militância, não representaria tanto, pela questão até da cor da pele, o segmento negro. O nosso vice é negro, um jovem de periferia e é negro. E ele vem exatamente, né, para comigo ter essa vez e essa voz na nossa candidatura, na nossa expressão. Nós nos preocupamos com isso, temos mulheres negras, tem a bancada negra no PSOL, né, que traz a vez e a voz dessa população, e nós não negros, né, temos que ser não racista, mas temos que ser antirracista, né? Então, eu represento também o antirracismo, né? Porque a população não negra tem que ser antirracista. E essa população, né, periférica e negra é que tem morrido mais com Covid, é que tem morrido mais pela violência. E se a gente for para a mulher negra, é que tem morrido mais também, né? Então, dentro, o nosso partido tem como central essa questão, né, das opressões, né, da opressão de gênero, contra a opressão de gênero, contra a opressão de raça, de etnia, né, os indígenas, enfim, as populações ribeirinhas, as populações tradicionais que estão sendo massacradas, temos assistido diariamente isso no país. Então, e a questão da sexualidade, né? A LGBTfobia é muito forte, na nossa cidade é muito forte, e a gente vem exatamente para dizer que a LGBTfobia é crime, né? Racismo é crime, e que a mulher, lugar de mulher onde ela quiser, né? Então, são essas questões, né, que nós somos porta-vozes contra toda essa questão nacional que você colocou muito bem, Felipe. É uma extrema-direita que nega direitos humanos e tem de direitos sociais, né? Com reforma administrativa agora em curso, né? Já teve a emenda constitucional número 95, que congelou, né, os gastos sociais por 20 anos, né? E a gente tem que revogar. Tributar livre. A reforma tributária, né, que está aí. Sobretudo taxando o livro. Taxando o livro agora, que é isso, né? Taxar livro. Mas aí eu volto a colocar, professora, independentemente dessas aberrações, é algo consolidado e que está se ampliando e que está adquirindo adeptos e que é um discurso cada vez mais forte e com cada vez mais gente defendendo. A gente tem que ter, né, na realidade, o que temos que ter é não ter medo. Primeiro é não ter medo, né, ter coragem, né, e a gente não pode naturalizar, né, o que está sendo posto, porque é um crime contra a própria humanidade, como eu mencionei. Então, direitos, né, constitucionais estão sendo desmanchados, né, estão sendo agredidos. É o direito à vida que a gente está colocando. Então, a gente não pode em nenhum momento, né, e aos direitos humanos, né, que estão sendo, né, são situações em todo o mundo, né, especialmente em uma parte do mundo, e eu estou falando dos Estados Unidos,
e o Brasil, que, né, são alinhados na extrema-direita e no conservadorismo, mas agride a toda a humanidade. Né? E a gente não pode, exatamente, a nossa candidatura é para se contrapor, né, para denunciar o que está se passando no mundo, no Brasil, né, em Alagoas, em Maceió, especialmente. Então, nós vamos ser essa voz, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, e da cidade, que tem que ser aquilo que eu falei, né, da mobilidade urbana, né, de uma cidade. Se a gente não tiver, né, a gente não vive plenamente se essa desigualdade, né, for tão extrema, né, essa desigualdade tão forte que existe na sociedade. Nada pode ser igual a antes da pandemia. E para a gente não ficar devendo, para a gente encerrar, na prática, como é que seria? Chegando à Prefeitura de Maceió, quais os pontos? A senhora mencionou mais de uma vez a questão da mobilidade, que pontos atacaria em prioritário? A questão social, a mobilidade, transporte urbano, construções, o que seria? Uma revisão, uma reconstrução de Maceió, né? Revisão do seu plano diretor. E aí a mobilidade urbana é central, né? Transporte público de qualidade. Outro ponto que é central são as políticas sociais, né? A gente tem o Sistema Único de Saúde de Maceió, né? O municipal precisa ser fortalecido, a política de assistência social, a educação. Né? Então, as políticas sociais são centrais para esse reparo histórico com a cidade de Maceió, com a população que vem sendo excluída, mas também o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Né? A gente não pode ser só pela natureza das praias, que isso já é muito bom, mas a gente tem que ser um polo gastronômico, né, de verdade. A gente pode ser um polo cultural, né, fortalecido para fortalecer o turismo e dialogar, né, com a economia criativa, como a gente tem em Recife, né, com tecnologias da informação. Então, tem saídas também para políticas de geração de emprego e renda, né, tem que ser forte, principalmente durante e pós-pandemia. Quem governar Maceió vai ter uma enorme dificuldade, né? Enormes desafios. Eu fiz a gestão da universidade num período de retirada de recursos e foi uma experiência, com muito orgulho eu digo, bem sucedida, né? Em um contexto muito adverso. Então eu penso que, de fato, a gente pode construir outra Maceió, que é necessária, é possível, dialogando com todos os setores da sociedade, né, para que a Maceió, né, possa ser uma cidade mais agradável do que ela já é pelas suas belezas naturais. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você, Felipe, e ao ACTA, né, esse setor tão importante de divulgação da imprensa, que também, por exemplo, a imprensa vem sendo sofrido censura, né, nesse contexto nacional. Então, a imprensa livre, a não censura também é uma pauta importante para esse contexto. Parabéns para vocês. E esta edição do Com a Palavra vai ficando por aqui. A partir de hoje vou incorporar esse aspectozinho, vou deixar um trechinho aí para pensar. O silêncio é o argumento mais difícil de rebater. Dalai Lama. Tudo de bom e até a próxima.